Olá, crianças! Vamos continuar as atividades de língua portuguesa desta semana. Continuando com o livro Apis, agora páginas 142 a 145. Iniciando pela página 142. Para fazer a interpretação do texto, que nós já começamos na aula passada, nós vamos precisar da leitura do conto popular novamente, que está lá na página 140. Vamos lá. Página 142, exercício 5. Quem quiser, leia de novo o conto para lembrar da história. Releia o primeiro parágrafo. Nele, uma expressão indica que a história aconteceu em um tempo que não pode ser determinado. Então, vamos lá no primeiro parágrafo. O sapo é esperto. Uma vez, o homem agarrou o sapo e levou-o para os filhos brincarem. Os meninos judiaram dele muito tempo e, quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Como haviam de fazer? Qual a expressão aqui do primeiro parágrafo do texto que indica que a história aconteceu em um tempo que não pode ser determinado? É quando ele fala assim, ó, uma vez o homem agarrou o sapo. Quando ele fala uma vez, pode ser em qualquer tempo. Pode ter sido ontem, pode ter sido há muitos anos atrás, foi uma vez, ele não falou uma data correta. Pergunta 6. O que o homem fez com o sapo? Também está lá no primeiro parágrafo. O homem agarrou o sapo e levou para os filhos brincarem. Exercício 7. Releia as frases. Os meninos judiaram dele muito tempo e, quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Que palavras ou expressões podem ser usadas no lugar das que estão destacadas, mantendo o mesmo sentido? Então, que outra palavra a gente pode utilizar para substituir a palavra judiaram e se fartaram? Judiaram é o mesmo, por exemplo, que machucar. Então, se eu colocasse aqui, os meninos machucaram ele muito tempo, seriam a mesma coisa que os meninos judiaram. E quando se fartaram, é a mesma coisa de enjoaram, não queriam mais brincar com ele. Então, a gente pode substituir por exemplo, os meninos maltrataram, que vai ser a mesma coisa que judiaram, e se fartaram pode ser cansaram. São duas palavras diferentes, mas que vão dar o mesmo sentido no texto. 8. Ligue o que os meninos usariam contra o sapo a cada um dos argumentos do animal para se salvar. Então, de um lado, a gente tem o que os meninos queriam usar para matar o sapo, para machucar, e do outro, o que o sapo falava para se livrar dessas coisas. Quando os meninos falaram que iam jogar ele no espinho, ele falou que o espinho não atravessava a pele do sapo. Quando os meninos falaram que iam jogar ele nas pedras, ele falou que pedra não mata sapo. Quando falaram que iam jogar ele no fogo, ele disse que no fogo ele se sentiria em casa. Já quando eles falaram que iam jogar ele na água, o sapo já falou que não, porque a água afogava o sapo. Lembra que ele estava enganando os meninos? Então, a única coisa que ia fazer bem para ele, ele falou para os meninos que isso ia fazer muito mal. Número 9. Os meninos maltrataram o sapo e queriam usar contra ele aquilo que mais prejudicasse o animal. Converse. O que vocês acham dessa atitude? O que vocês acham do que os meninos iam fazer com o sapo? Pode responder essa pergunta no seu caderno. Pergunta 10. Copie a frase do texto que mostre que o sapo estava fingindo para os meninos. A frase que mostra que ele está fingindo é esta daqui. Aí o sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro. Quando os meninos falaram que ia jogar ele na água, ele começou a pedir com voz de choro. Ele estava fingindo que estava triste, mas na verdade ele estava muito feliz, porque o sapo sobrevive muito bem na água. Página 143. 11. Releiam o final da história e conversem sobre ele. Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos: é o sapo com medo d'água.
que frase pode substituir a frase final com o mesmo sentido? Então, aqui, ó, o sapo com medo d'água. É a mesma coisa quando alguém diz que gosta e diz que não gosta. A pessoa está fingindo, ela gosta muito de uma coisa, ela fala que não gosta só para enganar os outros. Exercício 12. Esse conto popular traz palavras e expressões que revelam marcas da língua falada, isto é, linguagem do dia a dia, que é uma linguagem mais informal, que é o que a gente fala, mas nem sempre a gente escreve dessa forma. Copie do texto um exemplo. A palavra formada pela junção de dois sons em um só. Vou colocar um exemplo aqui. Lá no texto tem hora que ele fala assim, nágua, em vez de na água. Quando a gente está falando, a gente fala, eu vou colocar alguma coisa na água, ao invés da gente falar na água. Quando a gente escreve, a gente usa uma linguagem mais formal. Agora, quando a gente fala, às vezes tem essas marcas de linguagem. Letra B. Palavras que imitam uma onomatopeia. Nós temos tibum. Tibum são os sons que a gente imagina o que está acontecendo. Quando a gente está lendo uma história, por exemplo, que a gente vê um boom, a gente sabe que pode ser uma bomba estourando, ou quando a gente lê toque, 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 a gente sabe que é alguém batendo na porta. Essas são as onomatopeias. E letra C, um som de repetição, que é quando ele fala, me bote no fogo, me bote no fogo. Ele está tentando dar mais ênfase ao que ele quer, ou nesse caso, ao que ele não quer, né? Porque ele está enganando os meninos. Embaixo da letra C, nós temos uma parte tecendo saberes. Vocês podem ler, que são curiosidades sobre os sapos. Página 144, hora de organizar o que estudamos. Completem o esquema com as palavras do quadro. Imaginação, narrador, informal, oralmente e suspense. Vamos lá. O conto popular, que a gente aprendeu até agora, é uma narrativa de acontecimentos imaginados, transmitida oralmente. Então, um conto popular, ele é sempre contado oralmente, ele é falado de pessoa para pessoa, vai passando de geração em geração. Qual a intenção de um conto popular? É entreter e estimular a imaginação. A linguagem, marcas da linguagem falada e linguagem mais informal. O leitor é quem gosta de ler ou de ouvir histórias. Os elementos, personagem, nós temos que ter no conto popular os personagens, o tempo, que é quando aconteceu, o espaço, que é onde está acontecendo, e o narrador, que é quem vai contar a história para a gente. Quais os momentos que a gente tem num conto popular? O começo, que é uma introdução da história, a complicação, que nesse caso foi o que os meninos iam fazer com o sapo, o suspense, que é quando a gente fica naquela expectativa do que será que eles vão matar o sapo ou não, e o final, que é o desfecho da história. Prática de oralidade, dramatização do texto. Agora nós vamos para a página 145, recontar a história. Ao recontar uma história, não podemos nos esquecer das partes mais importantes. Vamos ver que partes são essas. Então, antes de fazer o exercício de dramatização do texto, vocês vão primeiro fazer o planejamento. Escreva cada parte da história lida nos quadros correspondentes. O sapo engana os meninos e se salva. O sapo chora e pede que o joguem no fogo, mas não na água. O homem leva o sapo para os filhos brincarem. Os meninos ficam em dúvida sobre como matar o sapo. Então, observando cada uma dessas figuras, nós vamos encaixar as frases aonde a frase se adequa mais à figura. Então, vamos lá. Primeira imagem do homem segurando o sapo dentro do vidro. O homem leva o sapo para os filhos brincarem.
Depois, os meninos ficam em dúvida sobre como matar o sapo. Olha aqui em cima os meninos olhando para o sapo, pensando como iam matá-lo. Depois, o suspense da história. O sapo chora e pede que o botem no fogo, mas não na água. E aí nós ficamos na expectativa se os meninos vão acreditar nele ou não. E o final, o desfecho da história, que o sapo engana os meninos e se salva. Crianças, essas foram as atividades de língua portuguesa do livro Apis. Terminando, é só enviar uma foto para a professora. Lembrando que aqui na página 144 nós temos uma dramatização do texto, que vocês iriam contar essa história junto com um grupo de colegas. Como nós não estamos na sala, quem quiser pode gravar a leitura do conto popular e enviar para sua professora o áudio ou o vídeo da sua leitura, tudo bem? Essas foram as atividades. Quando terminarem, é só enviar uma foto para o professor.